dia. Como a gente viu, geradores elétricos, a gente não terminou o nosso slide, está faltando a associação de geradores. Como ficou alguns exemplos no slide, vou fazer a resolução da atividade, né, desses exemplos. Ok? Então me acompanhe. Quem já fez, só comparar. Quem não fez, preste atenção como será feito, como foi feito, ok? Beijo, vamos lá na primeira questão. Uma lâmpada incandescente de filamento apresenta em seu rótulo as seguintes especificações: 60 watts e 120 volts. Determine a corrente elétrica aí que deverá circular pela lâmpada se ela for conectada a uma fonte de 120, né? Como apareceu a potência, a tensão, e está querendo a corrente, vamos trabalhar o PUI, potência útil, não é isso? PUI. Então, substituir potência 60, tensão 120 vezes I. 60 divide por 120, 0,5 ampere, que é a unidade de medida da corrente elétrica. B. A resistência elétrica R, apresentada pela lâmpada, supondo que ela esteja funcionando de acordo com as especificações, né? A resistência elétrica. Então, quer saber R. Então, U é igual a R vezes I. O 120 é que eu estou querendo e o I eu encontrei bem aqui na letra A, 0,5. 120 dividido por 0,5 dá 240 ohm. Tem-se um gerador de FEM 12 volts e resistência interna, não é isso? 2 ohm. Determine a diferença de potencial em seus terminais para que a corrente que atravessa tenha 2 amperes. Então, a FEM, eu botei o V, mas é o E, viu, de FEM, é 12 volts. Resistência interna, que é o Rzinho, 2 ohm. Então, a gente, como ele está querendo a diferença de potencial, que é o E, como ele deu a FEM, que é a força eletromotriz, e a resistência interna, eu vou trabalhar a equação característica do gerador. U é igual a FEM, força eletromotriz, menos R vezes I. O que ele está querendo, que é a DDP, ou tensão, a voltagem, força eletromotriz 12, menos R2 vezes o I2. 12 menos 2 vezes 2, 4, 12 menos 4 dá 8 volts, né? Unidade de medida da DDP, da tensão, quanto da força eletromotriz é volts, não é isso? Que a FEM é uma voltagem, é uma diferença de potencial. B. A intensidade da corrente para que a DDP no gerador seja 10 volts. Então, vou trabalhar a mesma fórmula da equação característica do gerador. U é igual a 10, que ele já deu. A FEM está aqui na questão 12, menos o R, resistência interna, 2, vezes I, que ele está querendo, que é a corrente. 12 menos 2i é igual a 10. Menos 2i é igual a 10, menos 12. 2i é igual a 10, mais 12, 2i é igual a 2. 2 por 2 é igual a 1. Então, a corrente é 1 ampere. Uma bateria elétrica possui uma força eletromotriz de 1,5 volts, que é a FEM, e resistência interna de 0,1. Qual a diferença de potencial em volts entre os polos desta bateria se ela estiver funcionando, fornecendo 1 ampere a uma lâmpada? Então, forma da característica do gerador, a FEM é 1,5 menos o R, resistência interna, 0,1 e a corrente é 1. 0,1 menos
0,1 vezes 1 dá 0,1, menos 1,5 dá 1,4 volts. Um gerador de FEM 100 volts e resistência interna 4 é atravessado por uma corrente de 2 amperes. Calcule a diferença do gerador, as potências gerada, fornecida e dissipada e o rendimento, né, para essa quarta questão. Então, a DDP do gerador, a equação característica, U é igual a FEM menos R vezes I, como é que é U, que é a tensão, o DDP, a FEM é 100, a resistência interna 4 vezes a corrente. 4 vezes 2, 8, 100 menos 8, 92 volts. As potências gerada, fornecida e dissipada. Potência gerada é igual a FEM vezes a corrente. É como se fosse o PUI, né? Só porque ele inverteu. Então, potência é igual a força eletromotriz é 100 e a corrente é 2. 100 vezes 2, 200. A fornecida é a tensão vezes a corrente. Porque a tensão aqui, por quê? Porque a tensão aqui, porque ele já encontrou bem aqui no item 1. Então, 92 vezes a corrente é igual a 184 watts, né? Unidade de medida para as correntes. E a dissipada é I ao quadrado vezes R. O I é 2 ao quadrado, a resistência interna é 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16 watts. E o rendimento representado pela letra eta, não é isso? É U sobre E. Por que U sobre E? Porque é PU sobre PT. PU é o PUI, PT é o PEI. Cancela I com I, sobra só DDP sobre a FEM. Que a DDP a gente encontrou lá no item 1, que foi 92. A FEM, a questão dele foi de 100. 92 dividido por 100 dá 0,92. Só porque, como é rendimento, no final você tem que multiplicar por 100, que dá 92%. Aqui deu o mesmo resultado, né? PF, que é a potência fornecida, sobre a potência fornecida, a potência gerada. Não é isso? PT, potência fornecida, potência gerada. Que dá a mesma coisinha daqui, viu, gente? É a mesma coisinha, só quis fazer dessa forma. Não é à toa que dá o mesmo valor. Quinta, o gerador elétrico possui força eletromotriz, que é a FEM de 12 e resistência interna de 2. Com a intensidade da corrente elétrica que percorre o gerador, quando a tensão entre seus polos é 8 volts. Então, a tensão foi de 8, a FEM foi de 12, a resistência interna 2 vezes a corrente. 2 é igual a 12 menos 8, 2 é igual a 4, que a corrente dá 2 amperes. É isso? Aqui é menos, né? E B, sendo I 4 amperes, a intensidade da corrente elétrica que percorre o gerador. Qual a tensão elétrica em seus polos? Da mesma fórmula, né? É bom que vocês não esqueçam, né? U é igual a 12 menos 2A. 2I, que I é 4, que é a corrente. U é igual a 12 menos 2 vezes 4, 8. 12 menos 8. A DDP, ou tensão, é igual a 4 volts. Ok, galera? Beijo. Daqui a pouco vai ter mais.